17 anos. Publiquei com... Ah, a mulher falou que está sendo Perdão. gravada. Está Disse, sendo gravada. Obrigada. É, e aí ele era sobre 5 adolescentes no shopping, mas com uma linguagem meio clariciana, né? Eu era muito fã de Clarice naquela época, ainda sou, mas não é mais obsessivo. E também Mário de Andrade, eu gostava muito do Mário de Andrade. Enfim, eu me inspirei muito em modernistas de geração de 45 para a experimentação desse livro. E se você fica sempre fazendo o mesmo experimento, ele deixa de ser um experimento, ele vira uma fórmula. Então eu sempre quis variar. Aí eu escrevi um outro romance, que é o A Feia à Noite, é o meu segundo. Eu vou mostrando e vou falando. Também bem experimental e de propósito ele era hermético. Não vou nem me deter muito no que é cada um. Esse aqui é de contos, a amostragem complexa. Aí ganhou Petrobras Cultural, tem até os selinhos aqui. E aí eu consegui ganhar de novo o Petrobras Cultural, mas porque eu ousei. O livro, a contrapartida do livro ficar inteiramente de graça online. Ele está até hoje, chama, o site é novojogador.com.br, mas é Owned, o novo jogador. uhum. É sobre cultura de videogames, assim. E é uma bait para homem machista também, né? Aquela coisa de você vai ficar pelo menos com uma das mulheres. E não é bem assim que a banda toca na realidade. Aí fui para a editora grande, depois de vários livros nas 7 letras, fui chamada para várias editoras, mas eu quis ir para a Companhia das Letras, né? Uhum. Aí o A Vez de Morrer, meu primeiro, de se passa num sítio, uma designer bem urbana que vai para o sítio que era do avô. Esse aqui é cheio de anotação de mim mesma, mas é um suspense, é um nada vai acontecer com você. E aí teve Mulher de Pouca Fé, que você já conhece, Uhum. que é minha primeira autoficção. Então, assim, eu nunca tinha feito. É um jogo de eu nunca tinha feito uma autoficção, então eu vou experimentar com isso. Uhum. Usar minha própria. E tem outra coisa também, tinha sempre essa coisa de que mulher escrevendo ficção, e ainda mais autor brasileiro escrevendo com matéria, com, uma, com a própria vida como matéria, ou seja, autoficção, era visto como, ai, mas tá cansado, tá batido isso. Então eu nunca tinha feito isso e era acusada disso, especialmente por causa do A Feia à Noite, que tinha uma menina prodígio, mas era de matemática, não era de, sabe, Uhum. literatura. Então, assim, eu ficava com raiva, eu ficava, não, agora que eu vou escrever bem coisas bem diferentes mesmo. E continuava sendo acusada de autoficção. Uhum. Mas, enfim, críticos homens. Né? Sim, acho que é comum também, né, a gente ouvir isso de que só pode ser a história dela, o que que é verdade, o que que não é. Mas e aí, como que Sim. foi escolher? Porque a autoficção você tem que escolher um recorte, né? Quando que surgiu essa vontade de contar essa parte específica da tua vida? Eu casei, fui morar fora. Casei com um brasileiro, mas fui morar fora. Uhum. E foi bem em 2018 que a gente foi morar fora. Então estavam elegendo um candidato de extrema direita no Brasil, um candidato que, né, ele professava algumas religiões ao mesmo tempo, se é que isso é possível, todas cristãs, mas ele é, isso me preocupava bastante a junção de religião com política, até porque eu já tinha vivido isso na minha vida Uhum. e bem de perto. E aí eu falei, poxa, de repente é hora de partilhar essa história, não sei o quê. Fiquei lá hesitando e aí eu tive o diagnóstico de autismo. Não foi de uma hora para outra, eu fiquei hesitando muito em pegar esse diagnóstico, mas lá fora eu não me adaptei nada. Era tudo muito difícil para mim. Eu travava em situações cotidianas, apesar de saber bem falar inglês, né? No Você caso dos falou em Estados que Unidos, país? Ah, dos inclusive. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Uhum. Eu fui morar no Vale do Silício. Vem aí, próximo livro. Vem mesmo. Bem mesmo. Mas, vem mesmo, está vindo aos poucos. Mas eu travava, eu tive que fazer meu diagnóstico. E aí, com isso, muita psicanálise, muito autoconhecimento, aí eu aproveitei, mergulhei nisso e escrevi a respeito dessa parte da Uhum. minha vida, mas de uma forma ficcionalizada. Eu mudei muita coisa, porque primeiro que eu senti que deveria, e depois a pedido das editoras, para não levar processo, basicamente. Uhum. O quanto que você mergulhou na questão da autoficção, assim, o que que você tomou de liberdade para mudar, para além dos nomes, acho que ficou um pouco claro, assim, de quem que você estava falando, né? Mas.
tá Sim. resguardado. Olha, a principal foi o nome e coisas que a igreja que eu frequentava fazia, mas eu deixei também de propósito bastante transparente para as pessoas verem que, pela linha do tempo, pela, né, eu só não queria levar processo ou perder a vida, assim, porque essas pessoas, não sei, elas são Uhum. bem brabas, digamos assim. Eu acho que elas deram até uma desafogada, elas eram conhecidas por fazer assédio jurídico. Uhum. Então, pessoas que citassem coisas que remotamente pudessem ver com a denominação deles. E aí, uma hora isso pegou tão mal que eles meio que deram uma fechada nesse laço. Ninguém pode falar sobre nós. Teve um jornalista que fez um livro inteiro, que foi O Reino, do Gilberto Nascimento, sobre essa denominação. E ele ficou um tempo sem ser processado, aí de repente ele foi processado. É, é, a gente Agora eu pensa, consegui aqui, gente, a entrar. boa, Desculpa Chay. aí. Não, é que na verdade, eu, quando tu libera, quando eu tiro aqui eu boto no mudo de novo, ele Aham, bloqueia. isso. Por isso que eu não tava. E entrava e bloqueava e desbloqueava. Tudo bem, Simone? Tudo bem, prazer, Chayane. Prazer. Ó, já vou interromper mesmo. Por favor. Dizer que eu adorei o livro. Eu tenho milhões de perguntas, Ótimo. mas antes, acho que quem já quiser fazer pergunta, levantar a mãozinha, né, Andressa, Isso, já perfeito. para a gente depois ir numa ordem. Uhum. Hoje eu assisti de novo a tua entrevista no Jô. Eu disse, gente, ai, bem menininha assim, né, falando sobre o No Shop, né? Achei prodígio, né? É um. Eu fiquei escutando você falando assim sobre o Jô, eu disse, nossa, olha só, né? A desenvoltura de falar, meu Deus, eu acho que eu ia querer me enfiar embaixo. Pelo amor de Deus, de vergonha, né? De vergonha. E eu estava lendo algumas coisas da época, assim, e você já era apresentada como uma jovem promessa da literatura ali, né? E eu fiquei curiosa, assim, como que foi lidar, né, com essa expectativa cedo de ter um livro lançado, né, super, super jovem, e no Jô Soares, que hoje a gente tem as redes sociais, mas antigamente, nossa, é o Jô Soares, né? Era o Sim, que a gente tinha de abertura, né? De apresentação do livro. E se de alguma forma essas expectativas se moldou, né, nos anos seguintes, e se tem alguma coisa que o Jô disse, ou que aconteceu na entrevista que te marcou até hoje, assim, que você ficou com isso, assim, porque faz 25 anos, né? sim, 26, na verdade. Olha só, e o No Shop agora tá sendo relançado. Isso, olha que lindo, eu nem mostrei ele, é muito lindo. Tá aqui, tá aí. Só colocar. Nossa, E se quem comprar de mim ganha cartela de adesivo metalizado. ai, que lindo! É da Ah, Amanda então, não, Miranda. então, primeiro eu vou deixar você responder sobre essas perguntas, depois eu tenho mais. Tá bom, Mas o vamos pessoal lá. já pode levantar a mãozinha aí. Cara, enfim, todo autor tem aquele problema da síndrome do segundo livro, né? Eu demorei. Eu já estava escrevendo, na época que eu fui no Jô, o segundo livro, que foi o A Feia à Noite. E aquela coisa, né? Você quer mostrar que você não é só uma promessa, que você não é só uma garotinha. Aí eu escrevi um livro adulto, sobre um cara de, acho que é 37 anos, uma idade muito distante, que se separa. Aí ele encontra uma garota jovem, prodígio, na rua, e leva ela pra casa, mas não pra transar. É pra, tipo, abrigar ela, sabe? Mas aí depois ela tem o próprio plano dela que ela vai desenvolver. Então, esse ela fez à noite. Só que ele é muito hermético, ele é prosa poética, de propósito, porque eu estava morrendo de medo de escrever aquele livro. Enfim, mas eu queria escrever com outras vozes, aí eu fiz isso. E eu cheguei a fazer roteiro desse livro. Em 2020, comecei a escrever um roteiro. Tem um roteiro pronto para esse livro se passar em Miami. Essa é a Mina, minha gata. E antes, a quem viu, tem um gato frajola, que é o Vlad. Mas enfim, voltando. Aí, assim, toda essa expectativa de que botaram em cima de mim
Um livro foi lançado em 2000, o outro em 2006. Entre esses dois espaços, aconteceu muita coisa na literatura brasileira. Eu meio que fui pioneira, mas ao mesmo tempo depois eu fiquei para trás, porque surgiram muitos autores, homens, um pouco mais velhos que instantaneamente foram mais respeitados do que eu e conseguiram tudo, assim, muito antes do que eu. Teve a Flip também. Eu, muito autisticamente, não quis ir na Flip nunca, até. A primeira vez que eu fui na Flip foi tipo 2011. Porque as pessoas falavam assim: nossa, é muito legal, você fica andando na lama e acampando. E eu, não. Eu não tinha grana pra fazer mais do que isso também. Mas eu não poderia fazer isso, porque sem saber já era autista. Estava autistando só com a possibilidade. Hum. Então, assim, eu meio que perdi o bonde um pouco. Mas quando eu lancei esse livro, ele teve muito. O segundo, teve muitos fãs. Então, assim, me prejudicou um pouco a enorme expectativa que as pessoas tinham de mim, mas também um pouco de etarismo, um pouco de machismo. E o jogo foi extremamente generoso comigo, como ele era com os autores naquela época, e chamava, ele fazia questão de chamar. Eu até vi o documentário dele. Ele tinha um filho autista que Hum. faleceu, infelizmente, antes dele. E assim, eu acho que ele foi extremamente compreensivo comigo. Outro dia alguém viu a minha entrevista pela primeira vez, sabendo que eu era autista, e falou assim: Nossa, tava na cara que você era autista. Porque tem uma hora que você fala, você tem 17 anos. Eu tenho sapatos que têm essa idade, disse o Ju. Aí eu falei o quê? Mas eu não sou um sapato. Mas eu não tava dando um corte no Ju, eu tava só fazendo uma observação que pareceu pertinente. Só que o que parece pertinente pra uma mente autista, neurodivergente no geral, não é pertinente no assunto. Parecia que eu tava dando uma cortada nele, sabe? Hum. Não era, assim. Acho Eu que é achei um super pouco isso. espontâneo, tipo, achei Que o bom. seu Mas foi jeitinho ali, que espontâneo. quem assistiu, né, todo ali, também teve uma hora que ele fala que tem os livros do Monteiro Lobato, daí que ele fala que tinha todos os livros, né, daí eu disse, Uhum. tá bom, você tem o livro do Monteiro Lobato, né, tipo, eu não tenho, mas você tem, ok, sabe? Eu disse, nossa, é muito jeitinho, né, dela de falar, assim, e eu tenho certeza que você encantou ele lá, né, com certeza. E tem alguma coisa assim que ele falou assim que te marcou, que você traz isso com você? Eu acho que a generosidade dele, o jeito que ele não ria de mim, mas ele ria comigo, e foi muito generoso e cuidadoso comigo. Eu notei isso. E a outra coisa que eu queria falar, mas não é muito a ver com a sua pergunta atual, era que ele. Esse é o Vlad. Esse aqui é. Que ele. Eu esqueci, eu fui distraída por um rabo de gato aqui. Mas eu vou Entendo, lembrar. eu tenho também uma frajola e uma pretinha, eu me distrai direto. Muita distração, né? Achei que ia colo. Mas o que eu falo do Jô? Que foi muito importante, porque foi gravado antes, mas eu não sabia que dia ia ao ar. Foi ao ar antes do especial do Roberto Carlos, em 21 de dezembro de 2000. E aí todo mundo viu A aquilo. Eu audiência. cheguei na faculdade no ano seguinte e todo mundo conhecia. Então deu um impulso muito grande para minha carreira. Foi uma bela de uma estreia, assim. Que mais, cara? É uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, então deixa pra lá. Daqui a Não pouco quero. volta, daqui a pouco Daqui volta. a pouco eu volto. Simone, eu queria, voltando no que a gente estava falando da mulher de pouca fé, que você comentou, né, que o pessoal costuma processar, que é uma galera mais fechada, mas você tinha medo da recepção de outras pessoas, porque você cita várias pessoas da sua família, né, você conta histórias muito íntimas, acho que toda autoficção mexe com alguns medos, assim, né, de expor pessoas que a gente gosta, romper laços. Como é que foi como é que foi esse medo e como que foi a recepção depois do lançamento? Cara, meus pais são de outra geração, evidentemente, então eles têm são geração X, né? Ele nasceu em 54 e ela em 57. Então, eu sabendo que eles, né, iam reler o livro, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, não, eu vou falar pro meu pai que eu tô escrevendo um livro baseado na minha história, na minha adolescência, e não vou falar exatamente o subtema, que é a Igreja Universal. Uhum. Mas ele já mudou realmente de denominação, ele tá em outra. Realmente é uma madrasta que deu uma baixada de bola nesse excesso de devoção dele, né? Pra não dizer outra coisa. Então, assim, eu acho que as denominações até brigam entre si, então se eu falar mal de uma,
a outra não se importa tanto. Aham. Mas eu também. Ele nunca pega o meu livro e lê. Eu sempre dava um exemplar e nunca pegava e lia, assim. Ele não é muito de ficção, ele é mais de fatos concretos. Acho que, inclusive, o autismo que eu herdei dele. Ele é um engenheiro, sabe? Uhum. Ele quer ler fórmulas, não ficção. E aí, assim, eu não dei o livro pra ele. No dia do lançamento eu não convidei também, e foi isso. Uhum. Mas eu geralmente. E minha mãe, ela leu, foi no lançamento, adorou. Mas no começo ela não estava assim tão animada com essa história. Ela falou: ai, você vai se expor. Ai, não bota sua vida inteira lá, não. E não sei o quê. É porque os pais não entendem. Aí quando ela. Aí, todo mundo queria o lançamento de sua mãe sair muito bem desse livro, ela vai adorar. Eu falei, ela vai. Aí ela leu e ela adorou, porque ela sai muito bem do livro. Uhum. Mas é isso. Eu É. fui com a cara e a coragem e fui com jeitinho também, assim. Conhecendo meus Uhum. pais, né, e meu livro. Claro que você saiu, né, da Universal depois de algum tempo, mas alguém dessa época veio falar com você? Aconteceu algum tipo de feedback negativo? Não, porque eu perdi o contato completamente, não era uma pessoa muito comunitária, né, sendo autista. É, mas as amigas da minha mãe, por exemplo, estavam lá quando eu era uma adolescente carente. Uhum. Meu Deus, acho que é uma das piores coisas que pode acontecer. Assim, para uma pessoa do Rio de Janeiro, né, de esquerda, meio intelectual, meio de esquerda, né, minha mãe e as amigas dela, Uhum. a adolescente virar fiel da igreja, sei lá, qualquer igreja, na verdade, uma Uhum. igreja devota, porque quer, eu realmente queria. Mas nenhuma, na época ou depois, me zoou, enfim. Meu pai também, ele respeitou, ele respeita até hoje a minha saída, não Uhum. fica insistindo pra eu entrar nessa ou naquela denominação. Eu acho que o background, assim, de classe média, que não é. Tem um verniz ali de não vou empurrar você para nada. Uhum. Aí ajuda Apesar um de pouco. ter ungido, né, o banheiro, tem aquela cena dele. Apesar, tem isso, Uhum. Deixa Deus trabalhar, né? Essa coisa Aham. também. Eu Pessoas com tenho, a. eu depois vou ter mais algumas perguntas mais nesse viés, mas vou abrir para Adriana, que está com a mãozinha levantada. Ah, Adri, pode abrir o microfone. Ei, boa noite. Tá Ah, boa, Boa Simone? noite. Tô boa. Queria te dar os parabéns pelo livro, pela Obrigada. coragem. Nossa, coragem de pôr a mão no vespeiro, porque, pelo que você disse, né, dos processos. E também de colocar tudo que você colocou. E mais ainda a questão da igreja, que para mim foi muito bom, porque eu nunca, eu não fui amiga, nem conheci, nem sabia como é que funcionava isso tudo. Então aprendi muito. E eu senti uma delicadeza muito grande da sua parte, um cuidado, sabe, de em momento algum colocar a coisa, cuspir no prato que comeu, sabe? Em momento Obrigada. algum você pesou a mão, sabe? Mas você falou as verdades, né? Sem julgar, você falou as verdades, né? Então, e por você também se colocar como autista, o autismo eu já tenho um pouquinho mais de proximidade, porque eu tive uma aluna autista e sou amiga dela até hoje, então, e sem saber que ela era autista. Eu gostava tanto dela, então eu aceitava, não criticava, aceitava. E a melhor coisa é aceitar, né? Quando a pessoa é daquele jeito, você aceita e pronto, e gosta, né? Mas então, eu tenho a pergunta, é o seguinte, você falou que você escreve vários estilos e tal. E quando você escreve um estilo diferente, você usa alguma estratégia? Tipo assim, eu vou ler. Como é que você escreve um livro, um suspense? Vou ler uns 8 suspenses aqui tradicionais. Você faz, como é que você Sim. Eu faz? pesquiso e às vezes eu faço laboratório também. E às vezes O o que que é laboratório. laboratório? O que que é Ah, laboratório? vamos dizer, a personagem Isabel, de A Vez de Morrer, ela pilotava moto. Aí eu arrumei uma pessoa para me dar aula de moto, clandestinamente, porque eu não queria realmente dirigir uma moto. Meu padrasto tem uma moto aí no sítio, que é da família, assim. Aí eu pedi pro caseiro me ensinar e ele me ensinou a andar de moto. Ah,
E é uma coisa doida, porque eu também, além de autista, realmente eu sou superdotada. E aí eu fico entediada fazendo sempre a mesma coisa. Eu aproveito e opa, vou aprender uma coisa nova. Isso me deixa muito feliz, assim, muito empolgada. E aí pra esse livro que eu tô escrevendo sobre o Vale do Silício, eu comecei a estudar programação, porque eu queria escrever com propriedade. E eu também queria entender, assim, o mundo corporativo, porque tá muito ligado a isso de startup, de inovação. E aí tudo isso se juntou numa grande bola. Eu estou fazendo uma faculdade de sistema de informação, só falta um ano e meio para terminar. E outra coisa que eu sei programar hoje em dia, sabe? É só entender o negócio inteiro que eu gosto. No Mas caso, e com relação à literatura, entendeu? Por exemplo, o de suspense. Você leu 5 suspenses, pelo menos? isso, eu li Dashiell Hammett, que eu nunca tinha lido, e eu Hum, adorei. É muito aham, bom. uhum, Eu começo a ler coisas que têm a ver com o tema ou com o estilo que eu quero, ou com, entendi. enfim. É, nesse, pro Mulher de Pouca Fé, eu li muito O Reino, do Gilberto Nascimento. Tem um livro que eu deveria ter lido, mas eu não sabia que existia, estava esgotado também, que é. Ai, meu Deus. Não vou lembrar o nome. Não tem Nos problema não. Bastidores do Mas Reino. é da Nos Bastidores do área. Reino. É Nos Bastidores do Reino. Agora, o nome da pessoa, eu esqueci. Não, Mas saiu novo, saiu de novo agora, eu comprei até no Kindle. E aí fizeram um filme. Ah, Justino, o nome. Filme, que vai sair agora, que é a história dessa igreja nos anos 80, e o pastor é bissexual, e veio de São Gonçalo RJ, fez carreira na Bahia, foi parar em Portugal, Nova York, e o resto vocês leiam. nossa senhora. Então, assim, eu não deve, se eu soubesse desse livro, eu teria lido correndo, mas eu só soube depois. Livro dos anos Então, 90. aham. E aí, com todos os livros, você fez mais ou menos isso. Você lia e também, às vezes, quando podia, fazia um laboratório. Isso, então, foi engraçado porque no suspense, né? Nada vai acontecer com você. Eu queria colocar uma personagem autista, ou Asperger, né? Que é autista com alta habilidade, ou seja, superdotada. E aí eu fui pesquisando a respeito como é autismo em mulheres adultas. Aí eu, meu Deus, assim, então eu tenho isso, meu Deus. Então eu basicamente me flagrei, assim, mãos ao alto, você é autista, sabe? Depois eu tive que fazer meu diagnóstico porque eu estava realmente travando em situações cotidianas. O burnout autista é uma coisa que cobra a conta, assim. E aí, morando em outro país, eu morei no mesmo bairro a vida inteira. Isso foi uma adaptação que Uhum, eu fiz usando meus pontos de QI aí, mas eu não sabia que eu estava me adaptando. Para mim, eu só uhum, gostava muito de morar no meu bairro também, mas porque eu estava acostumada. Eu sabia onde eram as ruas, Uhum. eu sabia como eram as pessoas e o que responder a elas. Os papéis uhum, estavam fixos. Quando eu fui para outro país com outra cultura, meu Deus, eu fiquei mal. Eu fiquei uhum. mal. Aí eu precisei de diagnóstico, fiz por telemedicina. Então, assim, as pesquisas te levam para lugares muito bons e muito doidos. Muito Obrigada, legal. querida. É, Simone, você tinha falado que seus primeiros livros, né, todos os livros tinham alguma experimentação, uma busca pela forma, autores que te inspiraram. E o Mulher de Pouca Fé, ele é um livro bem em formato de relato mesmo, né? Ele é cronologicamente linear, você vai passando por cada fase. Você pensou isso de alguma forma? Você queria ter feito assim ou diferente? Você se inspirou em algum outro autor de autoficção para buscar esse resultado? Olha, eu comecei a ficar menos experimental no nível, na superfície da linguagem, Uhum, pelo menos na aparência, né? Não é? Você bate o olho e fala, nossa, que texto inovador em ter cortada. A mancha uhum, gráfica já me diz que esse texto aqui vai ser quase uma, sabe, uma coisa assim moderna, ou pós-moderna, ou uhum, whatever. E aí, a partir da mostragem complexa, eu percebi que eu podia contar histórias que fossem lineares, mas elas tinham várias camadas, assim, elas tinham simbolismos, elas tinham profundidades diferentes conforme o leitor quisesse cavucar. Eu não precisava ousar o tanto o tempo inteiro, eu podia fazer experimentações mais focadas. E isso foi me interessando mais com a idade. Eu acho que eu gosto de ler coisas assim também. Linguagens mais secas, aquela Joan Didion,
no Play As It Lays. É um livro que se passa na Califórnia, nos anos 60, e é uma atriz, e aí tem toda aquela coisa do Vale dos Sonhos ali, né? Uhum. Que é casada com um diretor de cinema que trai ela pra caramba e tá sempre longe filmando algum filme com outra nova Starlet. E ela gosta de pegar. Ela é meio anoréxica também, ela come as coisas assim. É um livro extremamente seco, extremamente época. Uhum. E é uma fria, malvada e seca, e a linguagem reflete isso. Então, assim, esse livro me inspira bastante para escrever, inclusive, do Vale do Silício, assim, que eu tô escrevendo. Tem título ainda. Mas eu me perdi completamente na pergunta porque eu me empolguei falando de literatura, isso acontece também. Não, se você quis escrever como um relato mesmo, linear, cronologicamente organizado. Eu comecei a entrar na pele do autismo. Eu acho que foi um Uhum. pouco isso também. É, rememorando, mas de uma forma ao mesmo tempo que é seca, mas é precisa, sabe? Uhum. E não é. E eu acho que esse livro da Joan Didion ele tem essa pegada. Talvez a moça seja a autora, né? Uhum. Ela seja, não sei se ela é neurotípica ou não, mas tem essa pegada. Mas eu acho que é mais eu falando assim, não, essa é uma voz que eu tenho na minha cabeça. Vamos usar. E eu Uhum. tenho várias vozes na minha cabeça. Todo autor tem. Mas essa é um pouco a voz do autismo, sabe? Uhum. Ah, Muito vivi isso, organizado. foi Uhum. assim, organizado. Teve uma pessoa, uma amiga, que me falou assim: Nossa, é muito bom ler seu texto porque eu não preciso ficar interpretando nada, você já diz tudo. Eu falei: Nossa, não sei se é bom ou ruim, talvez seja neutro. É Sim. um pouco isso. E eu não queria falar de autismo no livro, Hum. tá? Explicitamente. Ele era um livro com uma voz autista, mas eu não queria colocar isso. Mas algumas atitudes da personagem, entra logo, Vlad. Elas desmentiam isso, denunciavam isso e eram estranhas para minhas editoras falaram isso aqui não dá para entender porque ela tá fazendo, não entendi a motivação, aquilo parece meio cruel. Achei ela cruel aqui, do nada, grossa. Aí eu falei, Uhum. eu Vou ter que vou ter que explicar. explicitar, né? Tá bom, Uhum. vou ter que explicar. E é bom que isso funciona como conscientização, Uhum. porque como eu falei, né? Eu falo que eu não sou um sapato, parece que eu tô dando uma cortada humorística e sarcástica no jogo. Não é o que eu tô fazendo. Eu tô enunciando os fatos, sabe? Sim, Na minha claro. cabeça. Eu É não isso. consigo ver como é que seria diferente, assim. Que bom que você abordou isso, porque é um diagnóstico tardio também que acho que você vai ressignificando muitas memórias, né? A quantidade de Exato. rememorações. Então é interessante até como, acho que pro teu processo, né, ter revisitado a infância, a adolescência. Eu vou Sim. passar pra Guta, que já estava aqui com a mãozinha levantada. Ela não tá conseguindo tirar o É. microfone. Tu consegue abrir, Guto? Pronto. Vocês me escutam? Sim. Sim. Ah, tá. Consegui abrir a câmera. Estava tentando também. Obrigada. E Simone também, parabéns. Eu adorei o livro, tá? Fiquei surpresa assim com algumas falas e queria até eu comentei no nosso na reunião do nosso clube, né, que eu tinha me interessado por ver esse livro porque eu li um outro livro do Gessé de Souza, né, falando sobre pobre de direita, e ele explicando por que que as pessoas, dentro dessa questão política também, né, por que que algumas pessoas que de poucos recursos, as pessoas vulneráveis acabam apoiando as questões que os pastores colocam nas igrejas. E eu falei assim, nossa, mas que legal. Então, ter um livro de uma pessoa que participou disso tudo e ter essa visão me parecia bastante interessante. Você acabou trazendo também a questão do autismo, né? E aí, a questão que eu gostaria de fazer para você agora primeiro, tentar entender por que que você não colocou no livro a questão do diagnóstico, né? Porque eu entendi que era você estava fazendo uma releitura de experiências que você teve, né, na infância e na juventude, mas naquela época você não sabia que você era autista, né? E eu fiquei aguardando o tempo todo no livro. Eu falei assim, quando que ela vai contar por que que
onde que foi o diagnóstico, né? Essa é uma questão. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é por que o título é Mulher de Pouca Fé? Porque me pareceu que você tinha muita fé, o que não estava combinando muito com você era a denominação propriamente dita. Em algum momento do livro você fala que a mulher de pouca fé era sua mãe, né? É, Então, queria que você comentasse um pouquinho a escolha do título do livro. bom, primeiro porque eu estava caçando um livro que tivesse uma referência bíblica à mulher e a uma coisa que, assim, deixasse claro que não é um livro pró, sei lá, fé e crença, sabe? E aí, a mulher de pouco café é um bicho-papão, né? Que botam pra mulher cristã, em geral, pra você não querer ser ela. É como se fosse assim, mulher galinha nos anos 90, sabe? Ninguém quer ser ela. Sim, sim. Nossa, então você tem que andar na linha pra você não virar ela. Então, assim, você fica se autocobrando muito, de uma forma muito é, restrita, dependendo da pessoa, para você não sair daquela linha e você ser, olha, aquela mulher ali tem pouco café. É um pouco isso. E tem um pouco uma coisa irônica também, né? Que eu acho que até a fonte é bíblica. Tem a história dos homens de pouca fé. E vou parafrasear a parábola lá. Não é nem uma parábola, seria uma passagem da vida de Jesus Cristo, que ele é sufocado por uma multidão. E autisticamente ele resolve sair do meio da multidão. Ele é protegido pelos discípulos, ele vai para um barco, ele consegue escapar para um barco, tipo uma celebridade, né? Tem muita gente aqui para parar, eles vão entrar no barco. E ele dorme. Aí o barco é pego por uma tempestade no meio do mar, e aí Jesus tira uma soneca, tá lá, tirando uma soneca. E os discípulos estão tentando orar para a tempestade ir embora, para melhorar, e tal, e não conseguem, né? Os 12 discípulos. Então Jesus aí acordam Jesus, cutucam lá e, homens de pouca fé. Aí estala o dedo, acaba a tempestade. Então, assim, é uma coisa um pouco, né, tóxica, talvez, ele fazer isso. E por outro lado, né, é um pouco irônico ele fazer isso, homem de pouca fé. Sei lá. Imagina se Jesus vai ser afundado ali. Não sei. Eu fico pensando muitas coisas a partir dessa parábola. E é uma coisa que as pessoas falam, homem de pouca fé, hoje em dia, né? Você duvidou, você foi de São Tomé, você quis ver para crer. É uma expressão também. Então, ela tem todos esses sentidos. E a primeira pergunta que eu deixei de lado completamente era, me dá um resumo, por favor. Era por que você não colocou no livro o momento em que você teve o diagnóstico? Porque o livro, não, na minha cabeça, não era sobre isso, era sobre é, a fé, né? Você entrar numa crença, depois você sair de uma crença, todo o contexto político disso, contexto de época. E aí eu falei assim, bom, claro, a mente que está sendo tratada é a mente de uma pessoa autista, isso precisa ser falado, mas talvez no epílogo eu pensei em colocar mais disso, mas eu vi que não se encaixava muito bem. O que se encaixava era imaginar outros graus de autismo na minha cabeça também, né? Pode discordar disso. E Mas falar olha sobre só, numa próxima edição, pensa num pós-fácil, né? Eu acho que pós-fácil. é uma coisa Houve assim de pós. correntes, tá? De cortar até mesmo esse epílogo que tá lá. Se eu botar o É, epi-epílogo, acho que vou levar pedrada de algumas pessoas que editaram esse livro. não, mas porque assim, dentro disso que você está falando, que de certa forma serve até como uma questão de conscientização, né? Eu acho que esse livro, para mim, trouxe um pouco isso. Eu não sou autista, né? Mas eu pude conhecer um pouquinho mais sobre o autista e como lidar com as pessoas autistas a partir do seu relato, porque as pessoas pensam que o fato de a pessoa ser neurodivergente, ela é incapaz ou ela é burra, e você mostra exatamente que não, né? Que as pessoas podem ser autistas, elas podem ser inteligentes, elas podem desenvolver determinadas capacidades, né? Então, assim, é, embora não tenha sido o seu tema prioritário, vamos dizer assim, ele acaba tomando um peso bastante relevante na história, né?
Então, eu acho que eu gostaria de ter lido isso no livro, assim, no final, né, de saber, nossa, depois disso tudo, você fez a faculdade, entrou ali na faculdade e já tinha, né, a questão de escrever o primeiro livro, tá, e quando que veio essa necessidade de entender a questão do diagnóstico, né? Você acabou relatando isso aqui, Eu achei tinha 37 bacana. anos. 37 anos depois. É, pois é. Mas bacana, obrigada aí, viu? Por Obrigada a você você estar aqui. por dar esse testemunho sobre, né, ter sido conscientizada. Deu certo, então, embora não fosse minha intenção principal. E outra coisa que eu ia falar é que as pessoas vendo um autista H1, ou elas duvidam do autismo ou da superdotação. Você apresentou o caso em que as pessoas duvidam da superdotação, mas o caso em que a pessoa fala, não, isso não é nada, isso é só diferenciada, isso é só esquisita. É. E aí, quando eu travo falando meu telefone no meio, em inglês, e eu não consigo me verbalizar nada, eu fico literalmente assim, travada, sem falar nada, não é uma situação perigosa, tranquilo. Acho que não, né? Só para dizer uma situação básica. Estão interfonando aqui, mas eu sei que não é nada de importante. Tá tudo. Se quiser, quer atender, Simone? Não? Quero. Não vou me dar esse direito. Beleza, obrigada, Guta. Eu vou passar para Dani primeiro, depois volta para Chay. Oi, Simone, boa noite. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo livro, adorei. E Obrigada. na discussão que a gente teve, só a gente sem você, eu até falei que eu me identifiquei muito com a sua forma de escrita, porque eu gosto muito de livros que são relatos e tudo, e eu estou escrevendo um livro, e eu super comecei escrevendo como se fosse diário e tudo, e estava indo super bem. Aí, quando eu decidi mudar um pouquinho o formato, deu um bloqueio e eu tenho que rever isso. Mas, aproveitando a fala da Guta sobre o autismo, você pensa em escrever um livro contando sua experiência com o diagnóstico tardio e tudo mais na questão mesmo de conscientizar outras pessoas? Eu estava com um projeto com uma amiga de fazer um livro sobre autismo para crianças entenderem crianças autistas. E aí é muito interessante você entender também os adultos que são diagnosticados tardiamente, que você começa a compreender muitas coisas da vida deles. Eu tenho pessoas conhecidas próximas que receberam diagnóstico tardio e faz muito sentido depois que o diagnóstico acontece. E aí eu queria saber de você se você pretende escrever um livro contando um pouquinho isso essa Olha, experiência. eu não sou muito de fazer a mesma coisa várias vezes, eu já falei essa parte. Mas eu acho que uma experiência que eu gostaria de contar é a experiência de ser uma imigrante mulher no Vale do Silício, que é um lugar que acho que tem o maior número de autistas por per capita, porque todos eles vão para lá e fazer coisa de computador, sabe? Bizarramente, eu não fui fazer isso, Uhum. mas eu fiquei lá olhando tudo e anotando tudo. Então, assim, aí, assim, dando um pequeno spoiler, eu não vou ser a única personagem do livro dessa vez, assim. Aliás, não vou ser eu, né? A personagem é sempre uma variação em cima do que você viveu. E aí eu tô realmente sendo muito mais. Eu tô fazendo uma espécie de autoficção, mas primeiro que eu falei que eu fiz uma mitose. Eu me dividi em mais de uma personagem. E depois que não é muito mais livre que açaí, então já não vai ser o mesmo experimento. Então, assim, vai ter algum momento que alguém vai descobrir que é autista. Não sei qual, não sei quando, mas eu já planejei isso, já percebi isso, já planejei isso. Uhum. Mas, assim, eu não sou muito assim de, vou ficar conscientizando todo mundo agora. A consciência acontece enquanto a gente está se divertindo ali. Na minha opinião, é isso. Tem previsão para esse livro que você está escrevendo? Ele tem que ficar pronto, né? Eu acho que ainda vai um ano aí de escrita nele, pelo menos. Porque é complicado. Uhum. E ele fala muita coisa que. Cara, ele fala de Big Tech, ele fala de trabalhar numa startup, emigrar, casamentos falidos, coisas assim. Aguardo ansiosamente.
Parabéns. Legal. Você falou que leu no shopping também, né, Dani? Muito legal. É... Chay. Acho que travou ou eu Ó. que travei? Não, ela acho que não tá conseguindo abrir o microfone. Aí foi. Oi. Agora deu. Ah, Então, agora aproveitando ali que falamos de um novo livro, aqui a gente tem bastante escritor, né, no grupo, e a gente tem aquela curiosidade, né, sobre o processo criativo, aquela coisa, né, que todo escritor quer saber um pouquinho mais, né, ter interesse. Mas eu queria saber, antes disso, quanto tempo levou, assim, entre a primeira, né, ideia ali, nossa, vou escrever Mulher de Pouca Fé, que não era, né, provavelmente não era esse o nome no início, entre o tempo que levou entre a primeira versão, a primeira ideia e a versão final, assim, né? E também teve uma transição, que você publicou seus primeiros livros pela Sete Letras. isso. E agora você está como uma escritora da Companhia das Letras. Como que foi essa transição, assim? Começa que eu acho que a ideia mesmo, lá por 2018 mesmo, quando eu mudei de país e tava tendo negócio da eleição, como eu falei. Mas até eu sentar e escrever, eu acho que eu sentei e escrevi, eu não sei se foi, acho que foi durante a pandemia, talvez, 2020, assim. 2020 eu sentei e escrevi esse livro mais ou menos em meses, o grosso dele, sabe? E aí eu fiquei um tempo burilando, enquanto eu já tinha entregue e aguardava editar, porque eles demoram anos para editar um livro na companhia, tá? Pelo menos quando você não vende pra caramba, não é best-seller. Mas pelo menos o livro tem tempo de maturar, eu acho isso até bom, por um lado. É meio minha paciência é grande, mas como todo autor, mas eu tento resistir a ela, mas enfim, é bom por outro lado. É isso. E aí, enquanto eu tô com o livro, eu tô editando outro, que é o antigo. Aí tem várias idas e vindas. Edita, não sei o que, volta. Agora passou para outra editora. Me deram duas editoras. Por que motivo? No, no Nada Vai Acontecer com Você, a minha editora principal, ela foi ter neném. Então ela teve uma licença maternidade longa. Aí eu ganhei outra editora. Não, acho que eu não vou falar o nome dela, é melhor não. Mas depois essa editora saiu, foi para outra casa editorial, para ficar menos ambígua essa frase. E aí eu escolhi outra, porque quando era a hora de editar o Mulher de Pouca Fé, a minha editora oficial foi ter outro neném. Bom para ela, feliz com essa maternidade, mas eu acabo sempre com duas editoras. Vamos ver, né? Se eu trocar de editora, ela vai começar a ter nenéns também. Eu sou praticamente a cegonha. Mas eu gosto muito de editoras mulheres, eu gosto que editem meu livro e que mexam mesmo, sabe? E tu pode trocar a ordem, pode meter a mão na massa e misturar. Eu não tenho problema com isso, desde que seja justificado. Quando é uma coisa não justificada, eu falo, não vou fazer. Aí a pessoa fica tentando, às vezes, insistir e eu falo, já falei, não vou fazer. E eu argumento. Aí a pessoa desiste. É assim. Vê isso no cansaço. É. Mas você me perguntou duas coisas. Novamente eu esqueci uma delas. O primeiro, quanto tempo demorou? Então, 2018 até eu ter a ideia. Eu acho que eu terminei ele, entre aspas, né? Entreguei para Jesus, vamos dizer assim, 2021. E acho que eu mandei antes de voltar para o Brasil, quando eu me separei. Então foi outubro de 2022. Então foi Hum. bastante tempo. Até eu sentar, né? Até que não foi tanto tempo assim. 2020 2020. foi publicado em 2025? Pois é, não digo, não foi tanto tempo assim que eu digo. Eu Sim, sou sim, sim. lenta, Não, gente. mas pra gente para quem escreve, assim, a gente for pensar 3 anos, a gente fica na ansiedade, né? Mas o tempo do Acredito, mercado né? Eu não tenho editorial. livro publicado, né? Mas eu acredito que os escritores sofrem. Uhum.
Mas então, você fez essa pergunta. Agora a outra, eu saiu da cabeça, desculpe. Ah, Repita, por não, era favor. sobre essa transição das 7 letras Ah, sim. para a Companhia das Letras. Como Sim, que foi então. para ti sair de uma casa editorial e ir para outra? Não sei se você está falando de como foi o processo em si ou como eu me senti. As duas, pode ser as duas coisas, porque eu tenho certeza que tem vários escritores aqui que querem saber como que é chegar na Companhia das Letras, que hoje é uma das maiores, né, editoras que a gente Sim, tem. sim. Ontem a gente, Cara, inclusive, nós tivemos um bate-papo ontem com a editora da Companhia das Letras e ela mencionou o teu livro, eu que disse, legal. amanhã eu vou perguntar. É, foi a Stephanie, não? Uhum. A É, Steph. Stephanie, isso. Então, é muito bom ela. Eu sou fã dela, assim, como pessoa, como editora. É uma ótima editora, luta pelos autores dela, enfim. Mas, voltando à história, eu fui. Lembra da Granta Brasil, que deu mó troca de socos metafórica entre autores nacionais, todos queriam estar na Granta Novos Talentos Brasil, Uhum. que acho que ia sair em 2012, mas a escolha foi em 2011. Então, eu não saí na Granta de novos autores. Aparentemente eu não era um talento. Tinha que ter menos de 40 anos. Na época eu tinha 29. Então, e eu já tinha 10 anos de carreira. Então eu achei, bom, acho que vão me colocar como novo. Não votaram. Botaram muito homem, acho que teve pouca mulher. E, por exemplo, não entrou na Paula Maia, com que eu fiquei escandalizada, assim, mas ok. E aí, assim, mas vieram todas as autoras, as editoras grandes que queriam pegar o cara antes de. Parecia seleção de drafts, assim, de esportivos, não sei. Tipo, a época que o carinha sai da seleção sub-23 também, vai poder. Mas isso não tem muito equivalente do Brasil, isso é mais coisa norte-americana. Enfim. Mas assim, eles saíram, você é novo autor, você quer ir para nossa editora? Tem alguma coisa aí? O que você tem de livro? Não sei o quê. Parecia uma feira. Eu recebi proposta de 4 grandes editoras, inclusive a Companhia das Letras. E a da Companhia das Letras veio de uma forma muito prosaica. Eu fui num show com uma amiga minha que era roommate de um escritor. E esse escritor era amigo de um editor da Companhia das Letras. Eu vou até falar quem é, André Conte. Aí no que eu fui no show, o André Conte virou pra mim e perguntou: Ah, era em São Paulo o show. Ah, você tem algum material? A gente quer receber e tal. Tá bom, quando tiver uma coisa eu mando. E eu não passei pra Granta, mas eu mandei o material pra companhia primeiro, né? Porque eu também queria prezar a companhia da gente. E gostaram do que eu tinha, depois eu concluí o livro, foi publicado em 2014. E eu entrei por aí, assim. Não tinha agente, eu não tinha um agente na época. Depois eu passei a ter um agente, depois eu até troquei de agente. E foi isso, assim. É, Eu, ela defende meus interesses, enfim, eu gosto uhum. bastante dela. Muito bom. E É, aí, como eu me senti? É uma casa muito grande, não é um aquário pequeno. Então eu não tenho tanta liberdade para falar assim, poxa, eu queria uma capa desse jeito. Basicamente, eu falo, mas não sou ouvida muito, não, sinceramente. uhum. Eu tenho que insistir muito com tudo. Mas eu insisto, eu sou bem insistente. Ainda bem que eu sou autista. É isso. Muito legal. Pronto. Simone, eu queria, já que é uma autoficção, né, vou tomar a liberdade aqui de fazer uma pergunta mais pessoal, de uma coisa que eu fiquei pensando muito ao longo da leitura, assim, teu livro também causou em mim muita identificação, né, até demais, tava quase marcando uma neuropsicóloga para mim, para fazer alguns testes aí, porque, gente, não é possível tantas coincidências. Mas, uma coisa que eu fiquei sentindo que me pegou, eu achei mais interessante, assim, era a questão dos pesadelos e de como a culpa por deixar a religião foi aparecendo de formas meio inconscientes, assim. E eu tive a oportunidade de mentorar uma aluna nossa que também se afastou da igreja e estava fazendo no caso dela, uma ficção sobre o lado escuro da religião e coisas ruins que aconteceram na adolescência dela.
E ela adulta, não sendo mais uma pessoa que acreditava ou que frequentava a igreja, ela sentia uma culpa muito grande durante o processo de escrita. Ela achava que aquilo era errado. E eu pensava, cara, realmente tem coisas, marcas que ficam por muito tempo, né? Para você teve isso, você não chega a escrever quando que os pesadelos vão embora. A sensação que eu tenho é que ficaram por muito tempo, né? Como se fosse uma corrente mesmo meio distante, assim. Ah, você quer saber quantos pesadelos foram embora? Eu acho que E eu se não, e se foram, devia estar com se 35. durante a escrita você não sentiu nada disso, não revisitou esses? Não, acho que eu tava muito psicanalizada. Mas eu Uhum, fiquei, assim, com os 35 anos eles começaram a ir embora de vez, assim, nunca mais uhum, tive. Eu acho que minha mente foi purgando aquilo, sabe? Aí uhum, purgou, beleza. Em algum momento parou, porque eu fui trabalhando aquilo e fui fazendo, assim, coisas com a minha própria vida, né? E aí, acho que é uma questão também de você tomar atitude pra, é, dizer assim, conhecer o seu próprio jeito de pensar, a sua própria mente uhum, e arrumar outros esteios para sua vida, né? Que seja literatura, arte, conexão, outras conexões aí que aquelas vão indo embora. uhum, Ainda mais que você vê que elas não te fazem bem, né? uhum. Fazer bastante psicanálise também. Mas Acho que é por demorou, aí. né? Porque acho que você contou que você saiu da igreja ainda entrando na vida adulta, né? Então, até os 35 anos, Uhum. eles perduraram. É. Não, assim, a bem da verdade, acho que perdeu desde criança, né? Uhum, Eu falo isso no livro. Mas eles viram mais temáticos a partir da entrada na igreja. uhum, Então, assim, isso realmente corresponde à realidade, assim, realidade factual das coisas, dos meus pesadelos. Então, eu acho que também tem a ver com ansiedades, né? Que certas crenças alimentam e uhum, modelam, e aí você tem que se reaver com aquilo ali, né? Tem que, tem uhum. que confrontar você mesmo, essas coisas. E, e pensando como é que você se pensa, esse tipo de coisa. Hum. Bom, Aí foi o Dani, que me solucionou. vou abrir Uhum. para a última pergunta, então, Simone. Ah, ok. Dani? Acho que estamos Eu não sei se travados. é que tá Dani's iPhone. Ah, Oi, Olá. oi? oi, estão me ouvindo? Sim? Sim. Ah, boa noite, gente. Eu sou a Dani Braga. Primeiro papo que eu estou participando. Prazer, Simone. Acabei de ler seu livro agora há pouco, antes do papo, li assim em 2 dias. Ah, Amei muito, me identifiquei absurdamente também, até porque eu moro em Botafogo, morei em Botafogo a vida inteira, moro perto do incrível. cemitério. Aí você foi falando, você ia falando, falou assim, nossa, gente, ela teve uma infância muito parecida com a minha, né? Nossa, incrível, adorei. E o que eu queria saber, que eu fiquei curiosa, é sobre o livro mesmo e também sobre esse tempo que passou, né? É, como é que hoje em dia, depois de tanto tempo, depois de 25 anos depois de ter escrito esse livro, como é que é a tua relação com a fé hoje em dia? Como é que é a tua relação com a tua espiritualidade? O que mudou, assim? E até complementando a pergunta anterior, né? Como é que você, depois de ter tido tantos pesadelos pela culpa, como é que você hoje em dia lida com a tua parte espiritual? Cara, então, eu sou muito agnóstica, no sentido de que eu só sei que nada sei. Então, estou parada na minha falta de fé, não vou dizer fé, né? Mas assim, falta de certeza sobre as coisas. Ataraxia. Tem as fases do ceticismo, né? Então, a ataraxia seria você se congelar na sua não opinião, assim, não tem opinião formada, que nem agora Pires. E você tá esperando provas. Aí você vai me dar minha opinião. Então, assim, volta e meia acontece uma coisa assim que eu falo, nossa, foi muito esquisito.
Vou boto na caixa assim, talvez exista alguma coisa a mais. Outras vezes não, eu falo, não, isso aqui com certeza porque não existe, né? E eu vou botando ali nas caixas e fico olhando as caixas de vez em quando. Assim, sobre existir ou não existir algo a mais. Não tô nem falando de Deus especificamente. Mas é isso, pra mim, esse estado é muito bom. E quando eu tô afim, eu tenho aquela crença um pouco de não existem bruxas, mas que existe, existe. Então, se eu quero criar alguma coisa mais mágica, fantástico, ou algo tipo assim, jogar um tarô, ou, é, vamos dizer, ler um horóscopo, eu gosto, assim. De vez em quando, também não tem uma relação assim, preciso seguir, preciso, porque isso me foi muito pesado no passado, então é isso que eu não quero. Eu tenho uma relação um pouco frívola com coisas mais místicas, assim. Eu falo, vou ver hoje meu horóscopo. Amanhã, depois não vou ver. Curiosidade, quero ver. Poxa, isso aqui não tá correspondendo nada. Isso aqui tá batendo bem, tô impressionada. Boto na caixinha de pode ser que exista alguma coisa. Essa pessoa tá acertando muito. A estatística não cobre isso, não. Então eu fico assim, né? Em cima do muro, feliz. Muito bem. Se vocês quiserem falar mais um pouquinho, eu tô vendo que vocês têm muita pergunta. Tudo bem, eu fico mais um pouco. Eu queria fazer uma última pergunta, e aí, saindo da literatura, porque também foi uma coisa que eu me identifiquei muito no livro, é que você gosta de jogar videogames, e eu também sou muito dos videogames. Então, me dá uma sugestão do que você está jogando, ou o que todo mundo deveria conhecer, e aí a gente encerra nosso papo com isso. Nossa, o que todo mundo deveria conhecer. Não, Eu sou muito uma de recomendação. uma recomendação. Ai, gente, tem tanta coisa boa, eu não vou conseguir escolher um. Eu gosto de jogos de ou difíceis, que são roguelike, aquele que você tem, assim, o tabuleiro é sempre diferente, a fase é sempre diferente. É, Chuchu, Chuchu, Peraí, deixa eu... quem? Sou eu Vazou o ou o microfone gatinho? da Adriana. Ah, tá. É, enfim, ou um jogo muito difícil, assim, que você fica, que é sempre diferente, então ele tem sempre infinitas. Tem até um trabalho acadêmico meu sobre um jogo aí, se vocês procurarem Simone Campos. Binding of Isaac, é o nome do jogo, que eu gosto muito. De vez em quando ainda jogo uma partidinha. Pra mim, porque é tudo embaralhado, assim. Uma vez que você entra, você tem coisas fixas, vamos dizer assim, tem sempre uma sala do tesouro onde você vai encontrar um item especial, mas cada vez vai ser uma sala numa posição diferente do mapa, da fase, e vai ser sempre um item diferente, sorteado ali. Então, eu gosto muito desse tipo de jogo. The Binding of Isaac, tipo, o atar, né? O ato de atar o Isaac, que é baseado numa coisa bíblica. Quando acho que o Isaac é atado pelo pai, que acho que é Abraão, né? Como para virar um sacrifício a pedido de Deus. Mas aí, quando ele vai realmente matar o Isaac, aí Deus fala: Não, foi mal, tava doidão, tava vendo se você era realmente fiel a mim. Então, eu adoro esses temas meio pesados. E o jogo é todo fofinho, mas é meio pesado também. Assim, o menino tá fugindo de uma mãe abusiva, tem mania bíblica, assim. E aí o jogo é isso, você está fugindo para o porão da sua mãe abusiva. É bem pesado, mas ao mesmo tempo é muito fofinho. Uhum. Então, enfim, esse jogo é muito bom. E do lado de pessoas que, sei lá, jogos de paz, que você não tem que matar ninguém, nem fugir de ninguém, tem The Witness, A Testemunha. Você está numa ilha linda que você tem que encontrar padrões nessa ilha para sair e resolver enigmas. Mas é tudo assim, leve, divida esse tabuleiro em duas partes, sem que o branco tem que falar hoje do preto, sabe? É tudo assim, bem jogo coquetel, só que é tudo andando por uma ilha bonita 3D e Uhum. bem bonitinho, assim. A testemunha, né? The Witness. Acho que é isso, dois Esses jogos dois? dos meus polos, ou enigmas ou coisas difíceis. Pronto. Muito bem. Simone, queria te agradecer muito por ter estado com a gente essa noite. Muito, muito legal. A gente adorou te ouvir, adoramos o seu livro. E é isso. Então, Posso fazer meu merchan? deve. Quem quiser comprar no shopping? Quem quiser comprar no shopping, estou vendendo a R$ 50 no Pix, mais o frete para Compra qualquer direto lugar do Brasil. contigo? Geralmente é R$ 10.
compra direto comigo na DM lá do Instagram. Aí vem com adesivo e vem com autógrafo. No Shopping Novo. E ele vem de bônus, vem o Penadas e Rebeldes, que é uma ficção científica, que só existia online. Ainda existe online, se você for em penadasrebeldes.blogspot.com, você encontra ainda. Mas acho que a versão. Essa aqui tá mais amigável, na verdade. É isso. Muito bem, então sigam a Simone. Qual que é a tua arroba, Simone? É Simone Campos no Instagram, mas ele, em vez da letra E, é o número 3. Então, Simon 3 Campos. Vamos seguir, então. Deu pra entender? Não. Sim, sim. É, Adorei falar com vocês também. legal. Pessoal, então é isso. Nos vemos, acho que no dia 18, né, Chay? Chay tá aí? Pro nosso próximo encontro no próximo livro do clube. Um beijo grande para todo mundo, uma boa semana para vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Adorei os comentários e perguntas. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Eu saio, eu não sei.